Bem-vindos ao painel A Transição para um Ecossistema Digital. Aqui neste painel iremos falar de agentes, mediadores e corretores e da sua corrida para a digitalização das suas empresas e dos seus processos e da formação das suas pessoas. Os diferentes agentes da cadeia de valor têm grandes diferenças em relação a níveis de digitalização e também capacidade de poder investir, formar pessoas e adaptar-se a um mundo novo. Toda a pandemia da Covid-19 foi um bom teste e acabou por ser, penso eu, um bom acelerador para toda a cadeia, mas interessa nesta altura fazer um ponto da situação e para dar luz a esta nova situação, convidamos o David Pereira, que é presidente da APROS, a Associação dos Mediadores e Corretores em Portugal, e desde já parabéns, acabou de ser reeleito para mais um mandato. Obrigado. Dr. Luís Ferraz, mandatário-geral da Prevoar, que é uma seguradora bastante conhecida e tradicional e que trabalha em Portugal com 16 escritórios e com 950 agentes. João Veiga, que é Country Manager da MPM Portugal, uma software house que está profundamente difundida na rede de mediação e de distribuição em Portugal. E João Pedro Madureira, que é CEO da Udare, que é uma nova mediadora, nativa digital, sem ligações ao tradicional e que tem algumas ideias novas para trazer, entre elas a da barreira da linguagem, que também gostaria que desenvolvesse o tema. Mas começaria com o David Pereira e pedia-lhe assim um estado geral. Como vê o estado geral da digitalização do setor de agentes, corretores, e será que o último ano e meio trouxe alguma evolução acelerada ou trouxe a evolução apenas normal? São duas perguntas numa pergunta, mas vou pegar na sua introdução e para começar a referir que, de facto, tem toda a razão quando refere que existe uma diferença muito grande entre os associados da APROS, desde os agentes singulares e os grandes corretores. Há, sem dúvida nenhuma, uma grande diferença entre eles e no seu modo de encarar este mundo da digitalização e até da capacidade de entrar no mundo da digitalização. Isso, sem dúvida nenhuma. E, portanto, cada um tem a sua maneira de ver e de agir perante este facto. Fazendo ponto com a segunda parte da sua pergunta, o que é que, digamos, a pandemia, estes 18 meses, no fundo foram 18 meses, começou por ser um ano, passaram mais uns meses à frente, o que é que veio fazer? Na verdade, foi o grande momento, quer se queira, quer não, foi a fronteira entre o passado, chamemos-lhe assim, desta forma, em que havia, digamos, uma realidade ainda algo insípida entre o mundo digital, a necessidade do digital, lá está, cada um encarando, de acordo com as suas próprias realidades e grandezas das suas atividades enquanto mediadores, mas, de facto, o Covid e a pandemia veio aqui mostrar a todos que havia uma grande necessidade de partir para um outro patamar de relação com os clientes, com as seguradoras, com todos os intervenientes nesta área. E foi uma espécie de choque. De repente, a mediação pergunta-se: e agora, como é que vou falar com o meu cliente? Como é que vou... Coisas simples, como é que vou cobrar este seguro? Como é que vou falar com o banco? Como é que vou falar com a seguradora? Tudo coisas simples. E aqui, de repente, começa a nascer quase que a inevitabilidade de comunicarmos uns com os outros de forma não pessoal. Quer o grande corretor, quer o pequeno mediador singular, tomaram isto como uma consciência e como um ponto de partida. E cada um, à sua maneira, tentou, digamos, responder aos seus clientes, à sua área comercial,
às seguradoras através desta nova realidade, adaptando-se. Foi o que fizeram. Foram-se adaptando, uns mais, outros menos, outros com mais capacidade, outros com menos capacidade, uns com mais conhecimento, outros com menos conhecimento, mas foram-se adaptando. A mediação tem esta característica impressionante. Adapta-se porque tem que sobreviver. E isto é inerente ao ser humano e é inerente à mediação de seguros. Foi o que aconteceu, portanto, foi um momento importante, digamos, de consciencialização. A pandemia foi um momento importante de consciencialização da necessidade de evoluir para algo mais. E é neste algo mais, e agora introduz aqui a APROSE tem aqui uma palavra muito importante. No seu futuro, tem uma palavra importantíssima. A APROSE tem que estar com os seus associados. Como? Ajudando, impulsionando, criando, inventando formas de a mediação continuar a fazer o seu trabalho, desenvolver o seu trabalho, através desta nova ferramenta que é o digital. Obrigado. Luís Ferraz, o Rito Pereira falou em todos os esforços da mediação. No seu caso, está à frente de uma seguradora que tem previdência, vida, saúde, poupança. E tem um público diferente de quem quer o automóvel ou o acidente de trabalho, não é? Mas tem trabalha com uma rede de mediadores muito vasta. Como é que sentiu o problema todo da pandemia e como é que os mediadores que trabalham com a Prévoire reagiram? Adaptaram-se? Correu bem? Houve lacunas? Eu diria que o momento que estamos a viver na Prévoire é um momento de encantamento. E vou tentar explicar. É evidente que a pandemia foi dolorosa e, por vezes, tristemente dolorosa para muitos de nós, mas, de uma forma ou de outra, todos a vivemos, todos a sofremos. Mas, em termos de Prévoire, ela determinou-me com uma força que eu não fui capaz de suster em março de 2020 e disse: eu não sei o que é que vai acontecer, vamos aproveitar para fazer uma revolução informática dentro da empresa. Que estamos a fazer, porque estas revoluções informáticas não acabam. Os senhores têm o mérito de permanentemente estar a criar novas soluções e se quisermos estar minimamente atualizados, temos que encomendá-las permanentemente. Parabéns. Mas é verdade que começámos a preocupar com a criação de um portal, começámos a preocupar com a criação de um workflow, revolucionámos mentalidades que não estavam lá, estavam em casa em teletrabalho. Ainda agora acabei de ler um inquérito em França do L'Argus a 280 companhias de seguros e encontraram que há 35 pessoas que resistem à mudança. Portanto, há resistentes à mudança. Seja porque saem da sua zona de conforto, seja porque têm que aprender a trabalhar com o novo software que tem caminhos diferentes para se tratar e obter a informação, seja porque acaba o papel. Com o tempo, deixa de chegar o correio com as cartas para abrir e registar, deixam de chegar os e-mails que têm que ir para a impressora para depois não sei o que, isso e aquilo, os dossiês de papel. A minha visão não é longa, é só de 40 anos em seguros, mas eu ainda sou do tempo dos cartões perfurados, quer dizer. E, portanto, esta evolução, para mim, que sou um amante da mudança, eu adoro mudança porque eu canso-me depressa com os processos e com as rotinas e preciso de novas coisas. E, portanto, eu estou encantado. É esta a fase do encantamento e o meu grande desafio na minha empresa é concitar à minha volta vontades e opiniões que têm vindo claramente a avolumar-se no sentido de que a mudança é o nosso destino. Estamos condenados a mudar, estamos condenados a evoluir para a digitalização e o caminho é este. Em relação aos nossos 900 colaboradores, eu digo que são nossos no exato momento em que pensam na Prévoire, mas são de todos no exato momento em que têm nos seus ecrãs opções de mais 6 ou 7 ou 8 companhias. Bem capitaneados aqui pelo nosso presidente da APROSE. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, é que
A forma como a situação foi automaticamente criada, reparem, ninguém tinha experiência de confinamento. Alguns já faziam teletrabalho, nomeadamente as profissões liberais, etc., por aí fora. Mas as empresas tinham o seu mundo de colaboradores a chegar às 9 horas e o seu mundo de colaboradores a ir-se embora às 5 ou às 6 horas da tarde. E, portanto, este fluxo in e out era a vida das empresas. Por isso é que as sedes eram grandes e tinham muitos andares, etc, etc. Eu não sei se já se lembraram, mas umas mesas de ping-pong e umas mesas de bilhar ajudam a ocupar o espaço agora que não tem tanta gente como isso. Neste sentido, eu entendo e vejo que a evolução foi rápida e surpreendentemente rápida. As pessoas foram para casa com os computadores. Quem não tinha computadores adequados para trabalharem, apesar de tudo, com softwares pesados, etc., levaram-os da empresa. Deixámos de ver as pessoas, mas passámos a ver mais as pessoas porque fazíamos teleconferências. Eu fiz mais reuniões do que ao vivo, fazia antes, porque era fácil ver as pessoas, mesmo que entrasse a criancinha de 5 anos a correr pela sala e dizer vai-te embora, meu menino, que o pai está, ou a mãe está aqui a trabalhar. Portanto, este aspecto também lúdico de todo este processo que estava a passar, não esqueçamos que era a pandemia e o confinamento e o teletrabalho, ajudou imenso, e o David disse isso há pouco, ajudou imenso a que, se tivéssemos dúvidas, deixávamos de ter. A solução passava por ali. E em relação aos comerciais? Em relação a estes 900 agentes, que também são agentes todos, no fundo são profissionais de seguros que trabalham com as seguradoras que querem e que os atraem, encontraram eles próprios soluções de deixar de poder apertar a mão ao seu cliente, que é um gesto muito próprio da nossa atividade. Não esqueçamos que a confiança é o primeiro motor que ajuda a vender seguros. Se nos primeiros 20 segundos o cliente não captar um rosto que lhe inspira confiança, não vale a pena mostrar os seguros todos que ele não sairá do seu local. E tudo isto aconteceu como que por magia. E começaram a aparecer rapidamente no mercado os que já tinham tomado a dianteira do processo e outros como a Prevoar, que não tinham tanto tomado essa dianteira do processo. Lembram-se seguramente, mesmo os mais jovens, que se dizia que a atividade seguradora era uma atividade conservadora. E, portanto, este lado do conservador deve continuar a ser robusto, mas ágil. E, portanto, agora o que é que queremos? Queremos uma agilidade que seja robusta. É este o desafio. Estamos verdadeiramente empenhados nisso porque queremos que os ecrãs que os nossos responsáveis comerciais veem das outras seguradoras também lá tenham as soluções da Prevoar. E hoje dizer ao cliente que tem que ir ao médico e atravessar a rua para ir a uma clínica ou fazer análises, também há software para resolver isso. Proximamente vamos ter um que, em princípio, nos ajudará a resolver 90% dos casos com uma resposta automática do computador que diz, olha, tem um agravamento, mas está aceito, se disser que sim e mandar a assinatura digitalizada, o contrato está em vigor. Como vê, é um admirável mundo novo e termino por onde comecei, que me encanta. Obrigado, Luís. João Veiga, João está há 20 anos no mercado, conhece muito bem, como ninguém, a rede de distribuição em Portugal, assistiu a tudo isto, não é? E tem andado sempre à frente, do ponto de vista de digitalização, tem andado sempre à frente dos seus clientes. E como é que vê a situação, o último ano, que salto é que houve? Pelo menos um salto de mentalidade, talvez uma maior receptividade à digitalização, e quais são os obstáculos que ainda nota que possam existir, para além dos, obviamente, financeiros, não é? Que se calhar também a tecnologia, não sei se está mais acessível ou não. Se nos pudesse explicar quais são as barreiras que sente. Excelente foco nas barreiras, porque acho que essa é uma questão
que, apesar das vontades, muitas vezes existem barreiras em que as vontades têm que crescer ainda mais para se conseguir ultrapassar essas barreiras. Muito já aqui foi comentado sobre exatamente qual é que é a perspectiva e qual é a visão que temos que ter um bocadinho para o futuro. Na minha percepção, no fundo, nós encontramos problemas, mas não foram problemas novos, eram problemas antigos, que, como não estavam resolvidos, se tornaram maiores problemas. Ok? Portanto, não houve assim nenhuma novidade, mas realmente houve barreiras. E uma delas é porque as pessoas também começaram talvez a tomar um bocadinho mais consciência da humanização da digitalização. Okay? Este é um aspecto que é importantíssimo, porque nós podemos olhar, fazemos uma pesquisa de 10 minutos no Google e obtemos imensas percentagens, imensos números. E alguns deles podem dizer que, por exemplo, há uma perspectiva de que nos próximos anos, devido à digitalização, haja um decréscimo do número de postos de trabalho de cerca de 30%. Vamos andar por aqui. Pronto. Mas isto é uma questão de humanização também. Porque aqui não é o decréscimo, é eventualmente a conversão. Ou seja, é o redirigir as pessoas para outras funções. Porquê é que eu vim por aqui? Eu vim por aqui porque a digitalização não serve tudo, principalmente naquilo que é a distribuição de seguros. Okay? Que é um mercado que eu conheço realmente, como o Francisco disse, muito bem. Porquê? Porque a digitalização não substitui a criatividade, não substitui a imaginação, não substitui a empatia, não substitui as capacidades sociais das pessoas. E tal como o Luís disse muito bem, o tal aperto de mão, o tal olhos nos olhos que nos dá aquela confiança, dizer, eu acredito no que esta pessoa me está a dizer, esta pessoa transmite-me confiança. Ou seja, o salto que teve que ser, que se começou a dar talvez um bocadinho com mais ênfase, e foi isso que eu senti, foi realmente os operadores olharem, quando digo operadores, digo, portanto, os distribuidores de seguros, as empresas, olharem para dentro e perceberem quais são os processos, quais são as ações que eu tenho aqui dentro que não requerem uma intervenção humana. E é aí que o foco tem que entrar nesta digitalização. Exatamente porque aquilo que eu há pouco disse, o digital não substitui essas questões tão humanas como a empatia, a comunicação, a criatividade, a imaginação. Mas pode substituir atividades, processos que são repetitivos. Posso-vos dar um exemplo, não tem nada a ver, mas, por exemplo, a digitalização não pode substituir um cabeleireiro nem um professor de fitness. Porque são ações não rotineiras, portanto, não estamos à espera que um robô me venha cortar o cabelo ou que um robô me ajude a treinar. Portanto, o que começou a haver foi esta consciencialização de que a digitalização não vai afetar as pessoas se ela for conduzida nesta perspectiva. Ok, e então o que se começou a notar foi uma maior consciência dos decisores a olharem para dentro e a verem que processos é que eu posso retirar das pessoas, porque não faz sentido, ok? E que processos é que já não precisam de ser presenciais? Dou-vos um exemplo, no nosso caso, de algo que nós temos e que já temos, que é, por exemplo, a questão da assinatura digital. Ou seja, pode ser encarado como um momento em que eu estou face a face com o cliente, em que eu interajo com o cliente. Mas a questão é necessário que todas as vezes que um cliente precisa de assinar um documento, eu tenha que lhe enviar o documento em papel e que ele me tenha que devolver ou que ele tenha que passar para o escritório que eu tenha que visitar? Ou seja, é nesta questão, nesta e noutras questões, que nós realmente encontramos esta tomada de maior consciência durante este período. Okay? Muitos já estavam preparados, como o Luís disse muito bem, outros estavam à espera de se prepararem e, portanto, tiveram que acelerar o processo. Claro. E, infelizmente, alguns continuaram, desculpem a expressão, a subir para o lado. Pronto. Mas, fundamentalmente, aquilo que houve foi uma movimentação muito grande. Agora, no mundo dos seguros, isto não funciona se não for um ecossistema. Porque nada depende só de um dos pontos, okay, da cadeia de valor. A cadeia de valor tem que se integrar, tem que ser um ecossistema.
E uma das barreiras que muitas vezes se encontram é a dificuldade que existe em conseguir casar, em termos de sistemas de informação, as seguradoras com a mediação de seguros. Ok? E não falo apenas nos processos mais burocráticos financeiros, da cobrança, etc., mas em toda uma série de outros processos que têm a ver com a atenção do cliente, com uma visão 360 do cliente, porque o mediador é que tem, por exemplo, o distribuidor, e falo aqui na distribuição tradicional, fundamentalmente, dos agentes e os corretores, ok? Ele é que tem a percepção real de quem é o cliente. Ele conhece o cliente. E, portanto, esta partilha de informação, este ecossistema que tem que existir continua a ser realmente uma barreira para um avanço muito maior e muito mais rápido em termos de digitalização na distribuição de seguros. Não sei se respondi à sua questão. Muito obrigado, João. João Pedro Madureira, esta conversa havia uma tradição, não é? Fazem-se seguros já há 500 anos, talvez, e você tens bastante experiência na indústria tradicional, mesmo que seja, digamos assim, a mais sofisticada, mas decidiu fazer uma iniciativa sua. E gostava também que explicasse, por ser totalmente novo e por ser, que eu sei que é um projeto bem pensado, que nos explicasse o seu caminho. Com certeza, muito obrigado, bom dia a todos. Talvez aqui dizer 3 coisas inicialmente e apresentarei a IUDER com muito gosto. Os seguros são talvez dos primeiros produtos digitais, se pensarmos nisso. São feitos, não existe um bem físico transacionável, existem dados, existem contratos, se quiserem. São talvez dos primeiros produtos digitais. E sempre estiveram muito à frente do tempo no que se tomava até e desenvolveram-se até com o desenvolvimento de tudo o que era a parte estatística. Não é? E depois, com o tempo, foram integrando dentro deste modelo os modelos de distribuição, no que hoje em dia se designam da distribuição tradicional. O David há pouco falava do momento de transição que ocorreu o ano passado. Eu acho que nos últimos 2 anos, com o confinamento, eu acho que já era um movimento que já vinha a acontecer, mas que acelerou. Só para citar um dos últimos relatórios da ACEPI, em que dizia que em 2019 um número de pessoas, ou percentagem de pessoas que comprava pelo menos um artigo online era de 51%, aumentou um ano depois para 57%, mas mais relevante do que isso, houve um grande aumento, cerca de 70% a 80% do número de pessoas que faz compras repetidas, entre 3 a 5 compras em cada mês. O que quer dizer que o hábito começou a instalar-se, portanto esta nova forma de interagir deixou de ser, se quiser, uma moda ou uma necessidade para começar a ser uma nova forma de estar. Dito isto, eu também ainda acredito que não há uma via única e com certeza que existirão pessoas que continuam a querer o modelo tradicional, muito pessoal, e pessoas que migrarão mais facilmente para o modelo digital. Sobre nós e porque é que criamos a IUDER. Eu vou-lhe contar um bocadinho o início da IUDER, dar-lhe uma citação e falar depois um bocadinho mais sobre a IUDER. Eu aqui há uns anos grandes, talvez 6 anos, 7 anos, ofereci ao meu filho mais velho um brinquedo pequenino, que era um gato que se carregava no nariz e acendia, e o gato o que nos propunha era uma brincadeira em que dizia que era capaz de adivinhar o animal em que estávamos a pensar. E entre perguntas se vivia no mar ou na terra, se era maior do que um frigorífico ou mais pequeno do que um frigorífico, conseguia acertar sempre. Até eu queria enganar o gato e ver se conseguia dar respostas mais criativas. Mas isto o que me fez pensar foi que existe a possibilidade de alterar completamente a maneira como falamos com as pessoas, de maneira que, fazendo perguntas, interagindo na forma como as pessoas habitualmente interagem entre si, facilmente conseguimos, tornar a interação mais divertida, mais fácil, mas também conseguir oferecer uma coisa bastante mais pessoal, personalizada e contextualizada, que eu acho que é aqui um fenómeno muito importante. Eu aqui logo no início a minha filha perguntou-me, minha filha tem 8 anos, perguntou-me o que era a IUDER e depois de eu explicar ela disse uma coisa giríssima, disse, já sei, é um seguro, os seguros protegem as pessoas e na IUDER é tão fácil que nem parece um seguro. É exatamente o que é que nós quisemos fazer. Portanto, nós juntamos
criamos um sistema de raiz, juntámos a automação, a dados, a personalização e a contexto. E a contexto e a necessidade das pessoas. Em termos, para dar 2 ou 3 exemplos, em termos concretos, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós fazemos, tal como no exemplo do gato, um conjunto de perguntas de uma forma diferente, para que seja fácil às pessoas responderem, e depois recomendamos 3 soluções, porque nós acreditamos muitíssimo na liberdade de escolha das pessoas, e só existe liberdade se houver opções, e só existe opções livres se as pessoas perceberem as opções. Portanto, dentro do que é o contexto das pessoas e as necessidades das pessoas, nós explicamos o que está coberto, o que não está coberto em cada seguradora, de que maneira é que aquilo se contextualiza no seu caso específico, portanto é desenhado para cada pessoa, e de que forma é que são respondidas as perguntas principais. Deixe-me dar-lhe aqui 3 exemplos. Entre as seguradoras, os parceiros com quem trabalhamos, e que têm sido extraordinários na maneira como nos têm apoiado, porque nós, só voltar aqui um bocadinho atrás, o João disse uma coisa muito, muito importante, que é não vale a pena apenas digitalizar. Por exemplo, no início, quando apareceu o automóvel nos Estados Unidos, a primeira coisa que se fez foi pavimentar as estradas dos cavalos e das vacas, sem repensar todo o modelo para o modelo do automóvel. Isto não vale a pena, tem que se repensar o próprio modelo. Portanto, quisemos fazer assim, e depois só vale a pena dentro do que é o contexto das pessoas. Mas voltando ao que eu dizia, nós, por exemplo, ao repensar todo este modelo, um dos aspectos, pequenino, mas que para nós é muito importante, porque nós acabamos por rever todos os aspectos muito pequenos que fossem fontes de fricção, de desconhecimento e de incapacidade de interação com clientes. Se pensarmos, por exemplo, nos seguros de vida, e nós dedicamos atualmente aos seguros de vida, é obrigatório pedir, por exemplo, a profissão. Cada seguradora tem o seu sistema de profissões, as suas nomenclaturas. Algumas delas com listas de 400 profissões diferentes, outras com 700, outras com um bocadinho menos, outras com um bocadinho mais. Mas o relevante aqui é que são listas diferentes, que são listas com designações, diferentes em número, com designações diferentes, e onde um cliente qualquer, e dificuldade também ao nível dos mediadores, que queira responder, tem que andar a encaixar e a procurar onde melhor se encaixa dentro de cada uma das profissões. Portanto, o que é que nós fizemos? O que nós fizemos foi dar 2 passos atrás. Portanto, fomos procurar quais são os tipos de profissões que as pessoas dizem que têm, porque também é um ato pessoal. Eu sou isto, não sou só isto, mas também sou isto. Veja-se, por exemplo, Country Manager, Diretor-Geral, CEO, enfim, Administrador. Há diferentes formas como as pessoas gostam de expressar. E o que nós fizemos foi permitir que cada um possa dizer exatamente o que faz, e na parte de trás trabalhamos com cada um dos nossos parceiros para que nos digam esta profissão na vossa lista quer dizer o quê. E, portanto, e mapeamos todas estas profissões. Portanto, sem os clientes perceberem, sentem que podem dizer o que são, e as seguradoras vão ter o melhor do ponto de vista de rigor na resposta de acordo com as suas listas. Portanto, é uma maneira diferente de olhar e não apenas de digitalizar, ou seja, de pôr as listas das profissões no ecrã. O segundo exemplo que lhe posso dar, também do seguro de vida, enfim, posso lhe dar vários exemplos, mas o segundo exemplo, por exemplo, os questionários médicos. Eu acho que neste último ano houve um esforço muito grande, e que é obrigatório nos seguros de vida, não é? Houve um esforço muito grande para colocar os questionários médicos nos ecrãs das pessoas. Mas eu diria, e o David eu acho que aludiu um pouco a isto, eu diria que do ponto de vista da digitalização temos que fazer 3 coisas. O primeiro passo foi esse, foi tirar do analógico para colocarmos no digital. Ou seja, eu tenho um questionário e o que vou fazer é ponho o questionário no meu ecrã, junto-lhe um pouco de regras e aquilo flui mais rapidamente na ligação entre seguradoras e clientes. Dentro disto, eu acho que há um segundo passo a dar, que nós temos estado a dar e temos estado a trabalhar neste sentido, e como diz o Luís, é um caminho que não tem fim, que todos os dias muda em função das reações das pessoas, que foi o seguinte: fomos pergunta a pergunta, e trabalhamos com médicos, com os próprios parceiros e com clientes, para o Francisco falava da literacia e da linguagem, para alterar a linguagem e o tipo de perguntas que é feita de maneira a que as pessoas perguntem o que é feito, respondam ao que é pedido. Eu, por exemplo, acredito muitíssimo que todos os clientes querem responder com verdade, e dou já um exemplo, mas que a forma como é feito, as perguntas são feitas, eles muitas vezes não percebem o que é que lhes é pedido. Dou 2 exemplos muito simples. É muitas vezes perguntado o consumo de bebidas alcoólicas.
E para as seguradoras, o consumo de bebidas alcoólicas é 1 copo ou 2 copos por dia. Mas eu tive um conjunto de pessoas que, nas experiências que fomos fazendo e no contacto que fomos fazendo, nos disseram: mas eu só bebo ao fim de semana. Eu só ao domingo, quando falo, o que é que eu digo? O que é que eu ponho? Não é? E, portanto, o que nós fizemos foi, neste exemplo simples, pegando no que são o contexto das pessoas e a forma como eles habitualmente vivem as suas vidas, foi incluir uma opção que diz: não bebo todos os dias, ou só bebo ao fim de semana. O cliente sabe exatamente o que é que está a responder, sendo que está a dizer a verdade. Para a seguradora, isso quer dizer que não, ele não consome bebidas alcoólicas. Portanto, há esta necessidade muito grande de fazer, este é o segundo passo, de alterar a linguagem e a maneira como é feita a interação com as pessoas, a partir das pessoas e não a partir das bases técnicas. E, como disse, os nossos parceiros têm sido também extraordinários neste caminho. O terceiro ponto que eu diria, acho que dentro disto é também preciso, o João falava na digital e na humanização, eu acho que é uma coisa extraordinariamente importante, é preciso incluir a humanização dentro destes processos. É uma coisa que se faz entre nós, pessoas, não é? Mediadores e clientes em termos pessoais, mas que nós também quisemos trazer para a parte digital. Eu acho que este é um aspecto muito importante. 2 exemplos. Se uma pessoa... há parceiros que perguntam, no caso das mulheres, e portanto também diferenciamos questionários se é homem, se é mulher, enfim, quase etários, também perguntavam se está grávida ou não. A resposta técnica é sim ou não. Para nós, assim que a pessoa aciona, nós reconhecemos a emoção da pessoa. Portanto, a primeira coisa que dizemos é: parabéns, ficamos muito felizes. Em quantos meses está grávida? Está grávida, peço desculpa. Os homens ainda não chegaram lá. E, portanto, eu julgo que esta é a terceira parte, esta é a humanização que o João falava, que é reconhecer, para as coisas boas e para as coisas menos boas, reconhecer que dentro destes processos, e quanto mais à distância eles são feitos, maior a relevância é desta humanização dos processos. Portanto, em tudo isto, temos de trabalhar em tudo isto. Só mais uma frase para finalizar, para não me alongar mais. Mas o que é que isto também quer dizer ao cliente em termos de recomendação? Enfim, nós, como disse, somos puramente digital, somos uma mediadora digital, construída do zero, mas com uma voz e um coração humano, mas também quer dizer que em poucos minutos pode simular, comprar o seguro, mas isto também quer dizer que, à partida, com a proposta, as pessoas já vão saber, para o seu caso, se estão cobertos ou não cobertos, se cobre terremoto ou pandemia, se cobre o desporto que fazem ou não, mas mais do que isso sabem se aquele proposta já está automaticamente aceito ou não. Portanto, não é apenas com base no preço, é nas coberturas e no processo que têm de desenvolver, e se não está, o que é que irão ter que fazer, para que esta escolha possa ser muito pessoal, muito contextualizada e também com base no que nós estamos dispostos a fazer. Há pessoas que não querem todo passar por processos adicionais de teleentrevistas ou de exames, há outras que estão mais disponíveis. Portanto, esse contexto é também, essa informação é também uma informação relevante para que a decisão possa afastar-se do que é o preço e aproximar-se do que é as nossas necessidades e a nossa vontade de viver a vida enquanto seres individuais. Obrigado. David Pereira, o João Pedro Madureira ficou aqui num ponto importante, com muitos pontos importantes, mas um que eu retenho para perguntar. Falou na flexibilidade e teve uma boa experiência com as seguradoras em relação à flexibilidade e à colaboração da parte delas. Eu gostava de lhe perguntar, nos últimos, já falámos no ano passado, se acha que a colaboração das seguradoras tem melhorado, para não estarmos a falar que é boa ou má, se tem melhorado, se tem havido maior abertura, maior flexibilidade, ou seja, cada vez mais as pessoas se está a caminhar para uma personalização. Cada cliente é um caso e não um grupo onde se encaixam 100 pessoas e quem não se encaixa, a paciência. Portanto, nesta altura, e isto no fundo, deve ser o dia-a-dia da mediação, que é tentar encaixar a pessoa nos grupos possíveis, sem enganar a pessoa, como é evidente. O que é que acha da colaboração das seguradoras? Tem melhorado? Estão mais abertos? Deixe-me só voltar um pouquinho atrás. Eu adorei aqui os meus parceiros com as expressões, adorei.
O Luís falou na humanização, uma característica natural nos seguros, é a humanização, o tocato lá, o aperto de mão. Isto é magnífico. O João falou, de certa maneira, que se democratizou o digital. E o João Pedro referiu, não desta forma, mas eu vou-me atrever a dizê-lo, o digital quase que é sexy. Tornou-se sexy. É curioso, 3 pessoas, 3 experiências, e o digital aponta, pelo menos no meu entender, ao vos escutar, aponta para estes 3 pontos. Humanização, democratização e tornou-se sexy. Falta aqui um pormenor, que é inerente, e eu vou acrescentá-lo. No meu conceito, naturalmente, e no conceito de quem eu represento, que é a mediação. E já vou à sua pergunta, Francisco. Saltarei depois para a pergunta. Há uma coisa que se espera de um mediador de seguros. Básico. É inerente à sua atividade. É o aconselhamento. Quase que apetece dizer que no digital não há aconselhamento. Mas eu atrevo-me a dizer que há aconselhamento. O Luís falou em humanização, democratização, sexy, não falou, mas atrevo-me eu a acrescentar. Portanto, tudo isto é aconselhamento. Ou seja, estamos todos a aprender. Transformar o digital no sentido de dar ao mediador todas as ferramentas que antes tinha, sem ser digital. Humano, democrático, aceitar tudo. Tornar o digital acessível através das perguntas e, através do digital, aconselhar. Isto é tudo possível. Estamos todos a aprender. E estamos todos a evoluir neste caminho. A relação com as seguradoras não está fora desta relação cliente-mediador. Não está fora desta relação mediador-cliente-tecnologia. Está dentro. E as seguradoras também têm feito esforços, e há pouco o Luís Fadaz disse que fez um grande esforço, mas todas elas fizeram, não só o Prévoir, todas elas certamente tentaram melhorar os seus sistemas de forma a entrar dentro das casas dos mediadores, dos escritórios dos mediadores, dos clientes, em todo lado. Portanto, ao mesmo tempo que evoluíam nas suas tecnologias, nos seus processos tecnológicos, certamente que estavam a dar um passo no sentido de dizer à mediação: venham, acompanhem-nos, tragam os clientes todos, aconselhem os clientes, e nós estamos aqui. Portanto, até a relação com as seguradoras se tornou também mais próxima, aparentemente mais distante, por causa da pandemia, mas na realidade mais próxima. Não há nenhuma companhia hoje em dia, atrevo-me a dizer, se houver uma exceção, é apenas a exceção, em que os mediadores tenham dificuldade de entrar. Entra-se em qualquer casa, seja a companhia de seguros A, B, C, D, em qualquer casa, e navegamos naquilo que é aquela casa, que aquela seguradora tem para oferecer, e através de nós oferecer ao cliente. Portanto, a relação entre a seguradora e o mediador está boa. Pode melhorar? Pode. Terá de melhorar, porque a tecnologia não para. O ser humano também não para. As necessidades dos clientes também não param. A evolução dos seguros também não para. Nada para. Portanto, andamos todos a percorrer um caminho. E é este caminho que a PROSE, os mediadores da PROSE, todos os mediadores, sem distinção, estamos a percorrer o quê? O que é que estamos a percorrer? O caminho do futuro. Estamos todos a percorrer o caminho do futuro. Cada um com as suas armas, com os seus conhecimentos, com as suas necessidades. Quer seguradoras, quer mediadores, quer clientes, todos. Portanto, eu acho que isto só pode correr bem para todos. Assim, cada um desempenha o seu papel bem. A seguradora construir produtos que se adaptem a esta nova realidade. O mediador está preparado tecnologicamente para oferecer aos clientes, seja de que forma for, mais humana, menos humana, mais digital, menos digital. Tem que estar adaptado para sobreviver e oferecer os produtos que tem para vender à clientela
Isto está disponível. Portanto, o que eu quero dizer é, estamos num patamar diferente do que estávamos há 2 ou 3 anos atrás. Humanizámos-nos, democratizámos-nos, tornámos-nos mais sérios numa outra via. Isto é possível? É. Está a acontecer. Basta olhar para as seguradoras, para os mediadores, para os clientes e para os players todos que estão aqui envolvidos nisto. Todos queremos fazer o quê? O mesmo que fazíamos há 50 anos. Ter um aperto de mão, digital. Ter um sorriso, digital. Ter uma boa conversa, digital. Porque é para aqui que a gente vai. Agora, nunca devemos, seja qual for o caminho do digital, da forma que ele evolua, nunca devemos perder o que é básico no ser humano, que é o sorriso, a humanidade, portanto, a relação humana. Perdê-la é tornar-nos frios e sair do contexto daquilo que o seguro faz, o mediador faz. É juntar uma peça com outra peça, juntar uma necessidade com outra necessidade. É isto que todos nós fazemos no nosso dia-a-dia e é isso que eu apelo a que continue que seja assim. Mesmo através do digital, seja de que caminho for. Luís Ferraz, e do ponto de vista da seguradora, sente, põe a situação ao contrário, houve aqui explicou que houve aqui um grande esforço de digitalização da sua companhia, sente que na rede de distribuidores que trabalha consigo, esse esforço é reconhecido, é um pontapé de saída para eles próprios fazerem os seus investimentos? Como é que se sentiu que há a reação? Essa rede de mediação está atualizada? Quer-se atualizar? Duas coisas. Por um lado, sinto-me, em meu nome pessoal e da Prevoar, profundamente distinguido de estar aqui como segurador no meio de pessoas, entidades também, sem as quais a atividade de seguros não fazia sentido nem existia. De maneira que, muito obrigado por existirem e muito obrigado por me ter dado este momento realmente importante de estar aqui. Não tenho mandato dos outros seguradores e não vou falar deles. Mas, relativamente à sua pergunta, eu queria lhe dizer que o conjunto dos nossos colaboradores, que no fundo podem ser todos, dos quais sobram aqueles que querem colaborar connosco e que nós queremos que colaborem connosco, foram grandes motores para o nosso desenvolvimento. Ou seja, quando um responsável meu vem de um escritório de um mediador e disse, poça, fui visitar o mediador e estava-lhe a falar no nosso produto tal. Eu disse, mas vocês como é que fazem isso? Fazemos assim, eu vou-lhe mostrar como é que isto se faz agora. E de outra seguradora mostra-lhe que faz e toma e tal, e a resposta está lá no momento, e a assinatura digitalizada já chegou aos serviços de gestão e tal, e não sei o quê, que é isto? É um motor de desenvolvimento. Isto pode ser visto de duas maneiras. Ou era um motor de desenvolvimento, eu vi como tal, ou pode ser uma ameaça. Interpretar por o lado da ameaça não me interessa. Porque eu não quero ficar parado. Eu quero apanhar o comboio. Portanto, já havia um comboio que marchava, eu não sabia de quantas carruagens, mas sabia de certeza que eu tinha que apanhar esse comboio. E a Prevoar tinha que ir nesse comboio. E a Prevoar entrou para esse comboio. E neste momento estamos a viajar no comboio. Portanto, é isto. Há um reconhecimento claro de que já havia um determinado número de soluções que nós não tínhamos e agora temos, e outras que vamos a passar a ter rapidamente, e tudo isto foi um grande motor de desenvolvimento. Portanto, se alguma coisa a Prevoar tem que fazer é mostrar-se reconhecida por ter ido a tempo de entrar para dentro de um conjunto de soluções que foram aqui apontadas. Estamos satisfeitos com isso. Já agora, e porque falamos aqui em humanidades, e falamos aqui em confiança, e falamos aqui em todas essas coisas, nunca os processos ou as técnicas da IT e as tecnologias e as digitalizações anularão por completo a presença do humano que está por trás, por um lado, da criação dessas soluções, sejam elas soluções mecânicas, sejam elas soluções de softwares, das coisas mais sofisticadas que houver, e do meu ponto de vista o que se liberta é o tempo das pessoas, quando estavam presas ao preenchimento documental,
para que, enquanto o preenchimento documental está a ser processado, poderem falar uma com a outra sobre outras coisas. É um pouco como a máquina de lavar a louça, acabamos o almoço, pomos a louça na máquina e ficamos disponíveis para ir tratar de outras coisas. É assim que eu vejo o desenvolvimento. Na medicina, quando as operações, as cirurgias já são feitas através de um robô que dá garantias ao médico, que acompanha no ecrã o que é que se dá a passar, etc., por ali, e as coisas vão acontecendo, não se mandaram os médicos embora. Portanto, é preciso que haja médicos que controlem toda a situação. Eu estou perfeitamente de acordo que o sucesso desta operação resulta da simbiose das soluções que têm as redes de mediação com a evolução das seguradoras, num sentido como no outro, mas convergente, porque ambos são parceiros incontornáveis e ambos só têm a ganhar com essa solução. 71% das empresas de seguros em França, das 280 que foram contactadas para um conjunto de perguntas e ter respostas, 77% estão perfeitamente apostadas na evolução para a digitalização interna, porque primeiro é preciso estar preparado internamente e depois no contacto com os seus colaboradores. Como sabem, em França, para além das seguradoras tradicionais, as mútuas e os grandes corretores têm um peso decisivo no mercado francês de seguros. E, portanto, esta evolução levou até que alguns dirigentes, eventualmente mais antigos, mais conservadores das seguradoras, tenham cedido no sentido de dizer não há outra opção. A opção é esta e está tomada. Como o teletrabalho na nossa atividade não vai acabar, provavelmente vai até aumentar. Já há seguradoras que têm nos seus contratos de trabalho cláusulas que se referem ao teletrabalho. Portanto, tudo isto está em marcha. E então, como eu digo, estando dentro do comboio, só temos a beneficiar com esta evolução. Obrigado, Luís Ferreira. João Veiga, tenho de pedir de forma muito sucinta, porque a nossa conversa levou-nos, está-nos a tomar felizmente bastante tempo. Mas ia pedir de uma forma sucinta, quais são os próximos passos que a mediação, que a distribuição de seguros tem que dar, os próximos passos tecnológicos? Estou-me a lembrar, por exemplo, da cloud e depois vai ligar a uma última pergunta ao João Pedro Madureira que tem a ver com a confiança. Em tudo isto, há aqui uma questão de confiança que, quanto mais informações damos, quanto mais ela vai para a cloud, mais ela foge ao nosso controle. E eu digo em nome dos mediadores, porque os mediadores não podem dizer isso, mas o que vale realmente é a carteira de clientes, é o conhecerem os clientes, que é um dos grandes trunfos do mediador de seguros. E quando começa a ceder essa informação, a gente ótima de confiança, mas que pode ser ciberatacado, aqui, eu penso que o João terá o... Sim, esse é um aspecto muito importante, que é a segurança da informação e o cumprimento da regulamentação para usufruto e guarda dessa informação. E com o advento das soluções cloud, como é o nosso caso, esse é um aspecto que muitas vezes nós também tentamos fazer alguma consciencialização dos nossos clientes relativamente a isso, porque o ter saído daquele ambiente tradicional da IT, de termos o servidor em casa, com os cabinhos ligados, e nós sabemos que a nossa base de dados está ali e só se nos assaltarem a casa ou se houver um incêndio é que aquilo tem problemas, para aquilo ir para um sítio que é na cloud, que está alojado algures, em que isso é preciso que o parceiro que fornece esse serviço dê garantias sem sombra para dúvidas de cumprimento não só de todos os requisitos de segurança, como também dos requisitos legais. Porque, por exemplo, e no nosso caso, que trabalhamos com a distribuição seguradora, os dados, muitas vezes, quem é responsável, de um ponto de vista da RGPD, pelos dados dos mediadores, é a companhia de seguros. Portanto, a companhia de seguros também tem que ter a garantia, num dia que faça uma auditoria a um mediador, que o mediador cumpre também com esses requisitos. Portanto, esse é um aspecto também muito relevante e que é preciso ter muita atenção nesta. Se vamos pôr isto tudo debaixo da capa da digitalização, que é exatamente como e onde estão os dados. Portanto, esse é um aspecto que nós
forçamos muito esse aspecto em termos das garantias que damos e que alertamos que é preciso ter essas garantias. Esta é uma questão. Depois, ultrapassada essa questão, onde é que há caminho para andar? Nós vimos que nos últimos anos, e quem está dentro, quem convive com o mercado da distribuição de seguros, vimos que tudo aquilo que é o processo pós-venda, ou seja, já a gestão já existe o contrato, depois existe a emissão do recibo, a cobrança, tudo isso já, de alguma forma, já começa a haver uma integração maior ou menor dentro do mercado segurador, ou seja, este ecossistema já começa a evoluir de alguma forma. Aonde há um caminho muito grande para andar é na pré-venda. E aí é onde nós entendemos que há um caminho a andar. Nós somos uma empresa, a MPM Software, como penso que sabem, é uma empresa ibérica e, portanto, nós aqui em Portugal, nós beneficiamos um bocadinho também das experiências e das evoluções que vamos tendo aqui no nosso país vizinho. E realmente a pré-venda é algo, portanto, toda a parte de análise de ofertas de mercado, no fundo, aquilo que se chama os tais tarificadores comparativos, ok? Em que permite, com uma operação singular, eu possa obter informação sobre a oferta de mercado de 2, 3, 4 seguradoras, ok? E como mediador oferecer ao meu cliente, dizer, olha, tenho aqui estas ofertas, depois dar o seu aconselhamento, obviamente, porque essa parte é fundamental, porque não basta ter lá a ferramenta a dizer o preço de cada uma, depois o mediador é fundamental no processo de aconselhar e dizer esta pode ser mais cara, mas é melhor por isto e por isto. Portanto, este processo de pré-venda é um processo cansativo e exaustivo para a mediação de seguros em termos de processos de trabalho. Porque são obrigados a poder fazer prova, nomeadamente os corretores, e penso que os agentes também, de alguma forma, fazer prova de que foram à procura no mercado da melhor oferta. Pronto. E, portanto, mas para isso significa que se calhar têm que entrar em 2, 3, 4, 5 sites de seguradoras para obter uma cotação, para depois fazer uma compilação daquilo tudo, num Excel, numa folhinha e apresentar. Ou seja, ferramentas como nós, que já as temos e já as desenvolvemos há uma década e meia, okay, e que existem no mercado aqui, no mercado ao lado, são ferramentas que permitem exatamente obviar todo esse processo. E depois fecham o processo, obviamente, depois da contratação e tudo. Portanto, a parte da pré-venda é uma parte que eu entendo que é onde há muito caminho para andar. A parte do pós-venda já fizemos um bom caminho, está a andar e sabemos o que é que está a passar. E depois há estas questões que têm a ver com os processos mais do dia-a-dia em que se pode ajudar muito a equipa a equipa de trabalho a dedicar-se àquilo que é a parte humana, lá está, em que o que está em causa é a capacidade social de interrelacionamento, a imaginação, a criatividade, a tomada de decisão intuitiva, ok? Que uma máquina não a faz, ok? E, portanto, libertar as pessoas para estas ações, que são muito mais nobres do que estarem a fazer trabalhos repetitivos. E, portanto, é neste sentido que nós, na nossa empresa, temos vindo a trabalhar e temos um roadmap já muito claro de coisas que já estão hoje a entrar e que já estão programadas e a caminho de entrar. Portanto, é neste aspecto que realmente há caminho para andar. Obrigado, João. João Pedro Madureira, agora, para terminarmos o nosso painel, um dos pontos que foi falado ou que foi tocado foi a questão da confiança. E eu penso que também é um dos desafios da sua empresa. Está a implantar um novo processo de compra para pessoas que estão habituadas, desde os avós, desde os bisavós, desde os pais, há um processo de compra de um seguro que é um produto de grande envolvimento. Não é o do aeroporto, que já agora faço por 3 euros o de viagem. É seguros de vida, seguros... São produtos de envolvimento, normalmente as pessoas pensam um bocadinho, debatem com a família. E o João Pedro está aqui a levar o processo por um lado quase emocional. Não é? Quando, francamente, o que deve ser a tradição é ultra-racionalidade. E o João está a querer meter alguma emoção nesse processo. O problema de confiança é um problema, pode ser ultrapassado. A marca da seguradora final que aparece a fazer a apólice pode ultrapassar esse problema de confiança? Eu diria aqui um conjunto de coisas.
Em primeiro lugar, o problema de confiança é um problema fundamental, é um problema essencial. É muito importante para nós porque estamos a começar, mas é muito importante para qualquer atividade económica. Muito, muito, muito importante. Demora tempo a construir, destrói-se muito rapidamente, muito difícil de reconstruir, portanto é um problema muito importante. Eu diria aqui, além disso, 3 ou 4 coisas. Em primeiro lugar, não existe razão sem emoção. O professor Damasio veio explicar muito bem isso com o livro O Erro de Descartes. Não existe emoção sem emoção. Uma pessoa cortada das suas emoções não é capaz de decidir, ainda que mantenha a parte da sua razão. Isto por um lado. E, portanto, o que nós queremos é, ao incorporar o contexto de cada pessoa e as necessidades de cada pessoa, explicar na forma como elas melhor entendem. Não apenas racionalmente, mas também emocionalmente. E isto ajuda muitíssimo à parte da confiança. Por outro lado, eu vou citar uma frase, não sei se é exatamente assim, mas salvo erro atribuído a David Ogilvy, que foi o fundador da Ogilvy, a empresa de publicidade, em que ele, sobre os research que era feito aos clientes, ele dizia: o que as pessoas fazem é diferente do que as pessoas dizem, que é diferente do que as pessoas pensam, que é diferente do que as pessoas sentem. E se nós só procurarmos resolver a relação entre o que as pessoas fazem e o que as pessoas dizem, não estamos a procurar verdadeiramente a razão do problema, que está onde o que as pessoas pensam e, sobretudo, o que as pessoas sentem. Um exemplo muito simples: nos seguros de vida, a grande maioria das pessoas dirá é muito caro ou não vale a pena. Estas são as explicações mais regulares, quando o que acontece às vezes é: eu não percebo para o que é que serve. Mas ninguém diz isto, porque ninguém se gosta de ver através de um espelho negativo. E, portanto, a explicação racional será esta. Portanto, ao trabalhar nestes outros temas, ir mais ao fundo relativamente ao que é o nosso comportamento humano, só essa via que ajudará não só a dar melhores serviços, melhores produtos, ter melhores relações, mas também a fazer vingar, se quiser, um modelo de negócio. E é aí que o digital, onde nós entramos, é também muito importante. Ainda que a relação e os mediadores tenham um sentido de propósito muito grande, nós sentimos o mesmo e por isso é que nós resolvemos ter uma mediadora digital e não uma seguradora digital. Mas nós conseguimos também fazer em escala, não é? Se 10, 20, 30 pessoas vierem a nos fizerem uma pergunta, nós ao mesmo tempo conseguimos desenhar uma coisa muito específica para cada uma delas. E sobre este assunto, só acrescentar mais um conjunto de coisas, mas uma informação também acho que relevante. Ainda há pouco tempo foi lançado um livro por um professor de psicólogo, professor de economia, com o prémio Nobel, o professor Kahneman, espero estar a dizer bem a palavra, que fala muito sobre o ruído. E o que é o ruído? O ruído é, para as mesmas pessoas, nas mesmas circunstâncias, a decidirem coisas diferentes em momentos de tempo diferentes. E este pode até ser 40%. O mesmo para pessoas diferentes, para a mesma circunstância, no mesmo tempo, poderem também decidir coisas diferentes, apesar das guidelines serem as mesmas. E se quiser, o digital, bem feito, eu não falo de todos os digitais, falo o digital bem feito, vem resolver também estes problemas e vem resolver este problema a favor das pessoas. Só para terminar, o João e o Luís falaram também aqui 2 questões muito importantes ao nível dos ecossistemas e desta criação de humanização. Eu não vejo que a digitalização, como disse, tem 3 etapas, em nossa opinião, em minha opinião, 3 etapas diferentes, não o vejo dissociada da humanização. Não existe. Não é possível que exista. Não substitui homens por robôs e robôs por homens. Portanto, tem que existir se quiser, esta fusão grande e depois permitir que as pessoas possam ou concluir ou falar com pessoas como nós também temos. Mas é possível, voltando aqui ao ponto do ecossistema, é muito importante que todos os parceiros cresçam e vão no mesmo sentido e, portanto, que permitam uma maior integração e um maior conhecimento de seguradoras, mediadores, mas também no concreto as pessoas e as necessidades das pessoas, porque qualquer uma das partes que não esteja alinhada acaba por ou não prestar um bom serviço ou ficar desequilibrada relativamente ao que é o desenvolvimento no mercado. Portanto, o que nós queremos fazer é, sim, unir fusões, fundir emoção e razão, permitir oferecer às pessoas de uma maneira muito simples, muito fácil, muito transparente, muito amigável, quase divertida, as melhores opções para eles, a cada uma das pessoas, para que possam decidir
não é? Não só racionalmente, mas também dentro do que é o seu estilo de vida e tudo o resto. E, portanto, só para terminar, só para dizer isto, eu acho que é um caminho grande a fazer no pré-venda, no pós-venda, nos pós-pós-venda, no entremeio. Acho que ainda existe um caminho aqui muito grande, que nós queremos fazer, mas sempre ainda ao início. Portanto, relativamente à necessidade, ao contexto, ao que as pessoas sentem, ao que precisam, e não apenas tentando correlacionar com o que as pessoas fazem a partir do meio da interação humana. Muito obrigado, João Pedro. Uma ideia nova. Ainda bem que todos vamos ficar atentos a ver a experiência e ver se o modelo tradicional também começa a ter concorrência. Eu queria agradecer muito aos convidados. Tivemos muito pouco tempo a falar de imensos assuntos que seriam importantes. Tentámos focar na transição para o ecossistema digital. Agradeço muito os contributos. David Pereira, Luís Ferraz, João Veiga, João Pedro Madureira. Muito obrigado e vamos continuar a ver-nos com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado.